Então, nesse segundo bloco, a gente retoma o festival do Espaço Itaú Play, em parceria com o Luke, que trouxe alguns filmes que foram prejudicados, algumas estreias nacionais e internacionais que foram prejudicadas com o fechamento dos cinemas nos últimos meses. A gente, no Apostila Revisa passado, falamos de alguns filmes, e agora a gente vai falar de outra parte dos filmes que a gente assistiu. Nós não vimos todos, demos preferência para os filmes brasileiros. Falamos semana passada do Sandra Koguchi, do Cláudio Assis, dos diretores do Guerra de Algodão. E hoje nós vamos falar de outros, né? O primeiro deles é um filme chamado Música para Morrer de Amor, que é um diretor novo chamado Rafael Gomes, é o segundo longa-metragem dele. É um filme, eu achei interessante porque assim, é um filme, é um romance, uma comédia romântica, bem naquele estilo de filme com vários personagens, como Simplesmente Amor, aqueles filmes comuns de comédia romântica, só que ele usa essa geração mais fluida, então não necessariamente são relacionamentos monogâmicos, são relacionamentos heteronormativos. Então o Rafael Gomes faz essa composição, é, é baseado numa peça, é uma construção coletiva do Rafael e de vários atores também, que são os que atuam no filme, também atuaram na peça, chamada Música para Cortar os Pulsos. Então, é uma montagem, lembra um pouco aqueles filmes brasileiros que usam a música como guia da história. A gente tem aí, sei lá, Menino do Rio, filmes assim nos anos 80 usavam muito isso, né? Até filmes mais populares ali dos anos 90, que colocavam números musicais. Então, tem esse uso da música para falar do amor, o amor como um sentimento que acaba que, na sua materialização, acaba sendo brega, no final das contas, porque gera essa nossa mudança de personalidade, né? Adoça o nosso comportamento. Então, o Rafael ele usa músicas de todas as épocas, músicas brasileiras, das mais recentes, como Rubel, até é, Roberto Carlos, e usa muito Cazuza, né? Eles sempre colocam o Cazuza como Cazuza e Shakespeare, né? Como aqueles românticos clássicos, né? Cada um à sua época. E o mais interessante é que assim, esse filme e o outro longa, que também tem texto lá, que está disponível no Telecine, chamado 45 Dias Sem Você, são filmes assim, eles são feitos por uma classe média branca, né? O Música para Morrer de Amor tem uma fala de um personagem que é justamente isso, num diálogo que fala assim, isso é muito problema de classe média branca. Ele brinca assim, classe média branca, porém gay. Quer dizer, ele tem essa representatividade, só que ele tem consciência aonde pode chegar com essa representatividade dele. Não é um filme que quer abraçar o mundo, é um filme que quer ser um bom entretenimento, um filme, um romance, um filme assim que você se sente bem, uma diversão, talvez uma boa saída para sua companhia, um bom filme para fazer uma pipoca em casa e assistir, mas totalmente conectado com essa geração atual. E me fez lembrar um filme que eu não assisti, mas a Roberta já assistiu no Festival do Rio, que também teve a estreia prejudicada por conta da pandemia, que é o Alice Júnior, né, Roberta? Que é um filme que, pelo que você me conta dele, ele parece ter essa mesma tentativa de trazer um público, se não mais comercial ou mais jovem, um público acostumado com uma narrativa mais tradicional, para o cinema brasileiro e para questões representativas de gênero. Uma das coisas que eu sinto falta, ouvindo aí você falar, é um cinema brasileiro que consiga ser ao mesmo tempo popular, no sentido de atrair público mesmo, e de ser um filme entretenimento, né, de que seja enquadrado nessa categoria de entretenimento, mas que traga junto com ele reflexões. E pelo que eu ouvi você falar, esses dois filmes trazem isso, e eu acho que o Alice Júnior traz isso também, né? É um filme que ele é um filme para a
a juventude para o final da adolescência e o início da vida adulta, né? Ele traz uma protagonista trans, que já um ganho gigantesco em se tratando de filmes para adolescentes no Brasil, né? A gente sabe que a gente é um país preconceituoso, machista, né? Então, eu acho que ao trazer uma personagem trans, na figura de uma mulher trans, efetivamente, o Alice Júnior, ele dá um passo e ele dialoga com os adolescentes de uma maneira, utilizando uma linguagem que é facilmente reconhecível, né? Então, ele se utiliza muito de emoticons, de barulhinhos, de músicas que estão, da mesma maneira como você falou, por exemplo, a Duda Beat, que está estourada, né? Trilha sonora do Alice Júnior, e me surpreendeu bastante, porque eu fui sem expectativa, né? Eu fui sem saber, porque é o que eu costumo fazer quando não é de um diretor ao qual eu conheço, ou é uma obra que eu quero efetivamente ver. Como no caso eu fui para cobrir o Festival do Rio, eu fui muito no escuro. Eu costumo não ler nada, não ver nada, para justamente ter o impacto ali. Eu tive a felicidade, que eu acho que realmente foi uma felicidade, de pegar uma sessão com 2 turmas grandes, que eu não sei nem se eram 3, de escola pública, nessa faixa etária aí, entre que a gente chama de secundário, né, entre os 16 e 18 anos, 14 e 18 anos, acho que mais para os 16 e 14. E aí me surpreendeu muito, porque o filme dialogava diretamente com eles, né? E ao dialogar diretamente com eles, fez com que eu me colocasse num lugar que eu já não estou mais, né? Bom, eu tenho 37. Então, já estou bem fora dessa narrativa. Tem coisas que eu não entendo, que são memes que eu não entendo, que não chegam, apesar de eu ser uma pessoa que utiliza a internet, etc. Alguns memes, algumas falas, elas não querem me dizer nada, mas eu via que queriam dizer para aquelas pessoas. Então, eu entendi o filme muito a partir daí e fiquei muito feliz por encontrar esse tipo de gênero de filme que você está falando. Alice Júnior é um filme de descoberta, né? Mas tem essa coisa romântica, né? Tem essa descoberta romântica também. E tem uma certa fluidez que é característica dessa geração aí, que nem mais é millennial, você acha que chama geração Z, né? Então, New Millennials, né? Acho que tem também isso. Hã? Acho que também tem New Millennials, né? New Millennial, geração Z, enfim. Esse povo aí que está entre os seus 16 e 21 anos, mais ou menos. Então, são filmes que dialogam diretamente com essa geração, mas que trazem um entretenimento sem esquecer de também abordar alguma questão de identidade ou uma questão política, né? Que eu acho muito interessante. É uma coisa que eu sinto falta um pouco no cinema brasileiro, às vezes. Porque, às vezes, ele fica muito leve demais, né? Muito facilmente digerível, né? Você sai do cinema com a sensação de que, ok, de um filme ri de umas 2 ou 3 piadas, mas o que eu vou levar desse filme para mim? Ou o oposto, né? Que são filmes mais políticos, efetivamente, que tem uma ênfase mais política, mas que é difícil também para você falar assim, o que eu quero ver nessa tarde de sábado? Né? Que eu não tenha efetivamente que sofrer muito, nem que... Não é que você não tem que refletir, você reflete, mas de uma maneira mais leve e tal. Então, são filmes que eu acho que eles trazem um pouco disso, né? Eles não abandonam a questão política nem identitária, mas fazem um cinema de entretenimento, né? São filmes que você consegue filmes de troca, né? Que uma pessoa acaba indicando para outra e tudo. Então, Música para Morrer de Amor, ele vai estrear no cinema oficialmente, né? Ele teve esse festival que ele ficou disponível por 2 dias. O 45 Dias Sem Você, que é sobre um término de relacionamento, que o protagonista vai fazer uma espécie de um mochilão na Europa.
Ele está disponível no Telecine Play, então quem tiver acesso a essa plataforma pode assistir e conhecer o trabalho do Rafael Gomes, o diretor. O outro filme que a gente assistiu foi o Querência, do Elvésio Marim Júnior. É um filme que vai por um caminho completamente diferente, porque ele nos leva para o interior de Minas Gerais, em alguma cidade que a gente só sabe que é banhada pelo rio Urucuia, porque tem lá a placa, né, tem esse nome porque como a água tem um tom avermelhado, né, por conta da mistura do barro e as enchentes de verão acabam pintando as cidades ali de barro, então tem esse nome de origem indígena. E o Querência, ele fala já de um povo conservador, sertanejo, interiorano, né, que usa a cultura do rodeio, as fazendas de gado. Então, o protagonista ele tem essa espécie de sonho, o sonho do rodeio, né, de ser um narrador, ou o montador, né, mas o sonho dele mais é de ser narrador, dessa comunicação, de você ser uma voz dentro da sua comunidade, importante ali dentro daquela lógica ali, daquela dinâmica. Então, é um filme que, assim, ele só tem uma personagem feminina, que é justamente uma jovem que sai daquela cidade, vai para uma cidade maior e na interação que ela tem ali com o protagonista, ela dá a entender que, assim, ela voltou ali para fazer uma visita, mas ela nunca quer conseguir se readaptar àquele lugar. Então, é um filme que fala de um Brasil que muita gente acha que tenta colocar num lado oposto, mas na verdade só é um outro Brasil. Esse título de conservador, na acepção da palavra, se você for pensar, ele traz consigo vários outros conceitos em que a oposição direta, frontal, talvez não seja o melhor caminho. Então, assim, é um povo que tem as suas raízes fincadas. É interessante porque o Rio tem uma origem indígena, mas a população indígena ali naquela região do sudeste brasileiro já não existe mais já há séculos, né? Quer dizer, da área da Mata Atlântica. Então, os verdadeiros, os tradicionais moradores daquela região são os sertanejos, são esse povo com essa cultura do rodeio e tudo. Então, é um filme que tem uma narrativa mais lenta, né, do que o dinamismo do filme do Rafael Gomes, mas é um filme que, sem juízo de valor, mostra essa ideia. Como complemento, né, que a gente sempre tenta assistir pelo menos uma outra obra, a gente fez um texto sobre um filme que ele vai fazer 10 anos, e, me surpreendeu, que é o Girimunho, de 2011, que é do Elvésio também, e ele foi apresentado no Festival do Rio. Tem uma história engraçada que eu conto lá, porque teve um apagão na cidade no dia da pré-estreia dessa sessão. Eu estava no cinema, e é um filme que, como é um filme de ambientação, e a gente estava num processo ali do audiovisual brasileiro de passar a ter esses filmes mais de ambientação, mais lentos na montagem, perdeu-se completamente a conexão, porque a gente assistiu 20 minutos do filme, e aí acabou a luz, ficou meia hora sem luz, aí quando voltou, muita gente já não voltou, fica aquela inquietude. Então, eu confesso que eu só considero que eu assisti esse filme verdadeiramente agora, porque eu perdi da experiência, principalmente pelo estranhamento da linguagem na época e por ter perdido essa conexão. Né? O Jeremunho, ele tem essa temporalidade como um elemento fundamental, e como ele é um filme ainda do início desse processo do audiovisual, eu acho que ele é um filme muito interessante para ser usado como exemplo, como guia para quem quer entrar nessa linguagem do audiovisual, de uma experiência mais imersiva. Você sente que o tempo parece que não muda ali, né? Você pega uma cena e, se você remontar o filme, colocar a cena 3 antes da 2 e a 5 antes da 1, parece que é uma sequência de acontecimentos que, sei lá, talvez não se conectem tanto,
e assistir num período de isolamento social já longo, né, em que a gente tem esses dias que se repetem e dias que a gente não consegue processar nada deles, parece que nada aconteceu, e outros em que parece exatamente igual a um que você viveu há 2, 3 dias, essa viagem do Girimum, que conta a história de uma viúva que tenta, ela tenta não é buscar um sentido na vida dela, ela tenta aplicar esses conceitos que a gente gosta de dar para a nossa rotina como importância e relevância na vida dela ali, para que a vida dela não fique se eu ver o tempo passar. Então, eu acho que todos nós estamos nessa, quem está praticando isolamento, todos nós estamos nesse mesmo barco, né, de tentar aplicar esses conceitos de importância e relevância na nossa rotina. Então, o Girimum foi uma volta, né, foi um revisitar interessante. É um filme que, incrivelmente, já tem 10 anos, né? O Girimum Girimum. é de 2010? 2011. 2011. Eu Festival do acho Rio. interessante, Jorge, porque quando você fala isso, eu vou abrir aqui a janela se vocês ouvirem o barulho. Bom, já foi. Eu acho interessante quando você fala isso, porque a gente esquece que o Brasil é um país de proporções continentais, né? Então, a gente tem aí, a partir a gente tem aquele boom recifense do qual a gente falou na sessão anterior, né? No início dos anos 2000. E aí a gente tem aí para o início dos anos 10, né? Uma tentativa de apresentar um outro Brasil para o resto do Brasil. E eu acho interessante, muito interessante, quando isso não é feito de uma maneira estereotipada, né? Aí depois a gente vai falar um pouco do Marie, que já é outra história, já é outro festival e tudo, mas que eu acho que se enquadra nesse tipo de filme que apresenta um outro país, né? Que basicamente é isso, né? O Brasil, eles são muitos países dentro de um único país, é um território gigantesco, então você tem uma multiplicidade de culturas, de costumes, e que às vezes não há esse estranhamento, né? E aí eu estou falando particularmente da região sudeste para o resto do Brasil, né? Então, eu acho muito interessante quando existe essa possibilidade de se apresentar esse outro Brasil em cena sem fazer com que fique de uma forma caricatural, sabe? É muito assertivo em relação a isso. Ele é bem preciso, né? Ele é bem preciso. Ele não, eu acho que o cinema encontrou um pouco esse tom dentro dessa linguagem hoje em dia, essa montagem mais lenta, essa ambientação em que você explora uma observação e você não se coloca uma pressão para apresentar uma narrativa convencional, uma quantidade de ganchos numa história que faça ela se mover sempre para frente. Eu acho que depois que essas amarras foram tiradas, eu acho que esse cinema que traz o regionalismo ganhou muito, né? A gente ganhou muito. É porque te dá um tempo também para poder entrar na narrativa, né? Entendendo que são filmes que eles precisam dessa ambientação para você poder efetivamente compreender o que está se passando na tela. O outro filme que a gente vai falar também tem essa premissa, né? A Febre, da Maya Darin. Ele foi vencedor do Festival de Brasília do ano passado, aliás, informalmente, né? Sem ter essa busca, a gente já tem 5 vencedores do Prêmio de Melhor Filme do Festival de Brasília com texto lá na apostila, que são 3 filmes de Cláudio Assis, o Arábia e A Febre. Então, dos últimos 20 anos, a gente já tem 5. E A Febre, ele traz um personagem indígena que ele trabalha no Porto de Manaus, né, na parte de carga, e assim, ele todo dia ele faz um trajeto de fora da comunidade dele para a comunidade, né, do homem branco, como eles chamam, no Porto de Manaus. Quer dizer, ao contrário, no bloco passado a gente falou de um personagem que, né, no filme anterior, que ele faz essa viagem única
isso faz parte da rotina do Justino, que é o personagem do Regis Mirupu. E ele tem uma filha, aí tem o conflito, não há conflito, né? Há uma representação de 3 gerações, porque ele tem a filha que acabou de passar para a Universidade de Medicina, então está naquela preparação de sair de vez do seio daquela comunidade, e ele tem o neto que ele vai tentando, né, ainda bem criança, e passando o conhecimento ancestral, esses ideais de ancestralidade. Então, é um filme que ele tem pouca narrativa, poucos personagens, e ele se vale desses símbolos, né? Ele tem esses personagens símbolos. A Maya Darin, ela usa muito os objetos, né? O personagem atravessa, sai do enquadramento e ela continua focando nos objetos. Ela vai fazendo um caminhar mais devagar do que o próprio personagem. Então, ele tem esses símbolos. A febre é porque tem uma personagem que aparece no início, uma outra indígena de uma etnia desconhecida, que fala uma língua que ninguém compreende, que aparece com uma febre misteriosa, e ela aparece sem documentação, né? Quer dizer, é uma personagem sem identidade, e ela ela pode se tornar uma ameaça perigosa para um grupo. Então, é um filme que, assim, ele tem esses diálogos familiares e laborais, né, essas relações do protagonista no trabalho e em casa, como uma ambientação. Ele é um filme também de ambientação. E ele dialoga um pouco com outro filme da Maya Deren que a gente assistiu, que é um filme de 2009, no começo dela como diretora, chamado Terras, que aí já é um documentário, é um filme que ela grava na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. São 2 cidades gêmeas chamadas Letícia e Tabatinga. E é um filme que, assim, é um filme dividido em 2, em que há uma viagem dentro de cada parte do filme. Ela filma dentro de uma comunidade indígena, e ela começa na cidade, viaja para a comunidade indígena na primeira metade, depois ela faz esse caminho contrário, ela faz uma nova viagem. E, assim, até como parece que a intenção dela é subverter como esse tipo de documentário é feito, porque, assim, enquanto que dentro da comunidade indígena ela dá voz às pessoas, aos documentados, e eles têm um discurso com uma consciência enorme até de justiça social, de políticas públicas, muito interessante, porque a gente está falando ali de um período ainda não embrionário, mas que essas consciências ainda estavam sendo despertadas. A gente está falando ali, ela deve ter filmado ali em 2007, 2008, então a gente estava com algumas políticas sendo aplicadas ainda no início, uma tentativa de aumentar uma consciência sobre a importância dessas políticas. E quando ela vai para a cidade, ela não se preocupa em ouvir muito, ela faz a captação do ambiente, ela está dentro do carro, então ela pega o motorista do carro falando, o som do rádio, né, uma notícia que vem do rádio. Então, ela entende que dentro da cidade há só uma passagem para o objetivo dela, um documentário, mas ela gosta de fazer essa ambientação. E você vê que ela usa isso, justamente esse intercâmbio de cidade e comunidade indígena na febre, de uma maneira, a gente não pode dizer ficcional, né? Dentro do audiovisual brasileiro a gente não consegue mais encontrar uma ficcionalidade pura nesses filmes, mas na febre ela tenta criar uma narrativa mínima para tratar dessas questões. Você falou uma coisa bem interessante aí, Jorge. Eu não sei se é porque nós estamos efetivamente cobrindo filmes de regiões múltiplas e estamos, nesses últimos meses, muito expostos a esses filmes. Então, a gente tem, na verdade, a minha dúvida esses filmes já existiam e não estavam chegando a nós por algum motivo, ou eles começaram a existir
e estão ampliando a sua reverberação, né? Que são filmes que retratam indígenas no sentido documental. Não estou falando só de clássicos, não, tá? Documental clássico, estou falando, mas de uma maneira documental. Isso eu já via bastante existir no Brasil. Agora, filmes ficcionais com a temática indígena, sem ser uma coisa muito também olha o índio, esse ser exótico e não sei o quê, eu também senti uma determinada falta e eu tenho visto se repetir nesses festivais que a gente tem coberto, né, em alguns filmes que tratam da temática indígena de uma maneira tranquila, né? Inclusive, às vezes, com uma co-direção de um indígena ou com a ajuda de um indígena, mas sem tornar o indígena um ser exótico, né? Aí é a minha pergunta, realmente, eu não sei se eram filmes que não estavam chegando a nós, porque a gente não ia procurar, ou enfim. Eu acho que a Maia Darim é um pouco exemplo disso, né? Ela é filha da Sandra Werneck, ela tem três longas, se eu não me engano, e mais um média, e isso a gente está falando de mais de 10 anos, né? Então, eu acho que esses filmes, eles existiam, assim, eles eram pouco incentivados, eles tinham mais dificuldade de encontrar o financiamento, eu acho que eles eram também pouco vistos, né? Talvez até dentro dos festivais, né? Então, quando a Febre ganha o Festival de Brasília, um festival que você vê que já deu 3 prêmios de melhor filme para o Cláudio Assis e premiou o Arábia, quer dizer, dentro daquele movimento de contagem, quer dizer, então é um festival que está conectado com esse audiovisual e aí ele dá o prêmio maior para um filme de temática indígena, eu acho que começa a trazer tanto que me impressionou muito o filme que a gente falou no bloco passado, o Chuva Canturina na Aldeia dos Mortos, ele não ser mais visto, quer dizer, ele ganhou ele foi premiado no Festival de Cannes, na Mostra Paralela, um certo olhar, e mesmo assim ele não circulou tanto, eu até falo isso no texto, né? Passou na Mostra São Paulo, no Festival do Rio, provavelmente os diretores vieram aqui, deve ter acontecido mesas e entrevistas e tudo, mas não circulou tanto quanto talvez merecesse, porque é um processo muito interessante de produção, quer dizer, é muito diferente pelas dificuldades de locação e tudo, então eu acho que, bom, Merecia mais divulgação no sentido. me torço para que seja uma tendência que continue, né, que seja cada vez mais visto. O outro filme, né, fechando os filmes nacionais do festival do Espaço Itaú Play, que a gente assistiu, foi o vencedor, ganhou praticamente tudo no Festival de Gramado do ano passado, que foi o Pacarrete, do Alain de Berton. E assim, é um filme, eu assisti, quando a gente aluga, fica disponível por 48 horas o filme, eu assisti 2 vezes, porque é um filme incrível, impressionante, ele segue essa linha do Arábia, mas eu acho que ele é mais palatável ainda para o grande público, ele tem essa esse verniz popular, sem ser popularesco, como a gente viu, por exemplo, no Central do Brasil. Ele é um filme que ele tem esse potencial de possibilidade de sucesso. Torço para que ele consiga fazer uma carreira ainda em 2020, para ele talvez ser até quem sabe, o indicado do Brasil para o Oscar, porque a gente sabe que dentro da academia, não necessariamente o melhor filme do ano tem que ser o enviado, tem que ser o filme com mais chance de ser indicado, com mais chance de ganhar. Então, ele é um filme que ele tem esse universalismo. O Alain, ele é do Ceará, só que ele veio para o Rio de Janeiro para estudar cinema na UF. Então, depois ele retorna para a cidade de Russas, onde acontece o Pacarrete. Ele tem 3 curtas-metragens entre 2010 e 2016. Então, o texto paralelo, né, o Pacarrete é o primeiro longa dele. O texto que a gente fez de complemento foi sobre os curtas de Alain de Berton, esse é o título. São 3 curtas que falam do amadurecimento precoce, são adolescentes. Então, são filmes que falam muito
de ruídos de comunicação nessa fase da vida, né? O Doce de Coco, O Melhor Amigo e Os Olhos de Arthur. E o Pacarrete, ele é um filme que ele conta uma história de uma professora que, no segundo centenário da cidade lá do Ceará de Russas, ela decide dar um presente para a cidade. Ela é uma artista, ela é uma dançarina, uma bailarina clássica também. Ela decide fazer uma coreografia e fazer uma dança especial na festa da cidade, lá no Coreto e tudo. E a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, zomba dela, assim, não leva a sério, não recebe ela, diz que não tem espaço na programação, que vai ter show de sertanejo, não sei o que e tal. Uhum. E ela decide, por si só, fazer essa concepção de uma dança homenagem. Ela, no olhar dela e o artista, e no olhar do artista, né, a sua obra é feita com muito carinho para o mundo, então ela considera quase como os franceses fizeram no Rio de Janeiro ao presentear com Cristo Redentor, por exemplo. Uhum. Ela vê isso com muito carinho. E ela é uma pessoa que, assim, ela não se... Ela não, ela não muda o comportamento por conta da visão dos outros, né? Digamos assim, ela é muito autêntica na maneira dela de viver. É uma personagem, Marcélia Cartacho, assim, sei lá, uma das melhores interpretações que eu vi nos últimos tempos. É incrível. Ela é uma atriz incrível, Ela é. né? Desde da Hora da Estrela, ela tá nos curtas do Alain, em personagens, não nos protagonistas, mas em personagens ali secundários, né? O Alain, ele tem uma produtora que você vê que, assim, tenta criar nessa região ali do Ceará muito o que a Filmes de Plástico está tentando fazer, que já conseguiu fazer ali na região metropolitana de Minas. Então, quer dizer, tende a ser mais um núcleo dentro do cinema ali no estado do Ceará. E, assim, o Pacarrete é um filme que, de todos do festival, é o que tem mais potencial de popularização, por ter vencido Gramado, por ser uma parceria da Globo Filmes, se não me engano. Então, é um filme que provavelmente a gente vai ver no cinema com uma campanha publicitária maior, com mais chance de angariar mais público. E, assim, ele cumpre com todas as expectativas dele, porque ele é um filme belíssimo, divertido, no tom certo de comédia. Quando você tem uma atriz que constrói um personagem tão bem, né? Quem viu A Hora da Estrela sabe o que é uma personagem composta pela Marcélia. Então, ela encontra o tom de tudo na hora certa, o de humor, do eu uso acho da que ela sabe transicionar entre a comédia e o drama de uma maneira muito eficiente, né? Sem ficar superficial, né? Você não como se você não sentisse essa transição, né? Ela ocorre de maneira fluida. Porque assim, é um filme que, assim, como personagem, como protagonista, nem é uma personagem muito difícil da gente ver no cinema. Quer dizer, é aquela senhora que, assim, tem uns momentos dela em que ela se sente sozinha, tem uns momentos que ela é rabugenta, tem a interação dela com as pessoas mais jovens. Então, mas mesmo dentro desse escopo comum, talvez, de personagem, ela consegue fazer grandes cenas, assim, emocionantes, engraçadas. Então, Pacarrete é um filme desses filmes que usam a narrativa clássica, que usam a linguagem tradicional, aquele clássico mesmo de múltiplos gêneros, de ser divertido e emociona. Ele é como se fosse aquela sinfonia que você já sabe o caminho, como você assiste uma ópera, já sabe que vai ter aquele momento mais angustiante, aquele momento, o clímax, e mesmo assim você consegue se divertir muito, é uma experiência incrível. Então, faço votos para que o Pacarrete tenha uma vida longa aí nos cinemas quando os cinemas voltarem, e que seja em breve, né? A gente torce para que os cinemas voltem em breve. Os curtas dele, né, no nosso texto, tem link para os três, você consegue assistir os três. Então tem lá, você pode assistir, conhecer o trabalho do Alain
antes de assistir o Pacarrete, que agora ele está, né, esperando a estreia oficial. E vai valer muito a pena quem puder assistir no cinema o Pacarrete, eu recomendo. Dentro dos filmes internacionais, como a nossa prioridade era os filmes brasileiros, a gente assistiu 2 filmes, né? Mas o segundo dialoga bastante com outros filmes que tem texto lá no site, mas o que a Roberta assistiu foi logo no primeiro dia do festival, que foi um documentário sobre a Alice Guy, que era muito esperado, é um filme de 2018. Eu até já tinha ouvido falar nesse filme, né? Até em aulas. Era um filme que as pessoas tinham muita expectativa de assistir, porque redescobriria o trabalho da diretora. Então, esse festival trouxe ele pela primeira vez oficialmente para o Brasil. E como é que foi, Roberta, conhecer mais sobre a história da Alice Guy? É porque Alice Guy, assim, sinceramente eu tinha ouvido falar da Alice Guy, mas eu não sabia da dimensão da Alice Guy, o que é uma coisa um pouco particular, porque eu fiz faculdade de cinema, né? Eu não terminei, mas eu fiz a faculdade de cinema e eu transito um pouco sobre esse meio. Então, assim, o nome já me era familiar, eu sabia um pouco sobre a história, mas eu não sabia a dimensão e o papel que ela teve para o cinema. Então, a diretora ela explora justamente isso, né? Ela vai entrevistando grandes personagens do cinema, desde diretores até atrizes, produtores, etc., perguntando sobre Alice Guy. Muitos deles não conhecem, né? São atores e diretores informados e não conhecem, desconhecem a história da Alice Guy. E a Alice Guy, ela pode ser entendida como talvez uma das primeiras pessoas mesmo, e aí, além do gênero, ela é uma das primeiras pessoas a efetivamente implementar a ficção no cinema, né? Porque o cinema a gente sabe que começa com os irmãos Lumière, de uma maneira tem aquela chegada do trem, tem os homens na fábrica, né? Saindo da fábrica e tal. Então, assim, existe um aparelho, um aparato criado e que a gente tem a impressão que essa primeira geração não sabe muito bem o que vai fazer com ele. Então, começa a filmar as coisas que estão ao redor. E a Alice Guy, ela propõe encenações de peças e histórias e efetivamente faz um monte de filme, né? Tem até lá uma espécie de quadro e ela faz mais filme do que todos os outros cineastas dessa primeira geração, inclusive os Lumière, que são os mais conhecidos, né? Só que a Alice Guy, ela tem uma origem sul-americana, ela é criada em Paris e depois ela vai para os Estados Unidos. Mas ela rompe com o marido, né? Há uma separação e a gente sabe que era um momento muito mais difícil para as mulheres em algumas profissões. Então, ela não consegue se reinserir, apesar das centenas de filmes que ela já havia feito anteriormente, ela não consegue se reinserir no mercado cinematográfico. Hollywood cresce de uma maneira absurda e ela fica para trás, né? Então, assim, ela é esquecida nesse momento, né? Depois ela retoma a própria história, ela fala, não, preciso contar essa história. Então, na década de 60, a gente vê alguns trechos da década de 60, de início de 70, que são trechos da Alice Guy tentando recontar a própria história. Nesse momento, ela é redescoberta, né? Só que aí, de novo, esquecem da existência da Alice Guy e a diretora vai atrás dessa história. Então, assim, eu acho que é um filme que ele tem muitas narrativas dentro da narrativa principal da personagem, né? Que é a narrativa da história do cinema, né? De como é que o cinema ele se concretiza enquanto arte audiovisual, né? De toda uma experiência anterior à narrativa cinematográfica, até a história dela e de como essa é uma história que são contadas, como todos, né, já diria Walter Benjamin, a história dos vencedores, né? Quem é que conseguiu se estabelecer em Hollywood, quem é que não conseguiu e que foi limado mesmo do mercado.
Porque aí, a partir da história dela, você vai vendo uma série de mulheres também que estavam ali exercendo o fazer de diretoras ou de... Na verdade, não tinha esse nome porque a equipe era pequena. Então, assim, de realizadoras, mas que foram esquecidas e que elas tinham filhos, elas tinham família, então elas meio que abandonaram, elas foram limadas do espaço cinematográfico, para que homens pudessem entrar no lugar delas. E é um filme muito interessante nesse sentido de retomar, de recontar a história do cinema sob outra perspectiva, sabe? De tentar entender que algumas personagens elas precisam ser retomadas para a gente poder entender esse primeiro momento do cinema. Revistas, né? E teve muitos filmes dela que se perderam, né? Porque quando ela rompe com o marido, assim, antigamente o filme era jogado no lixo, Uhum. ou se perde, né? E eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre mulher no cinema e que tinha uma aluna que tinha até um perfil parecido com a da Roberta, porque fez graduação e mestrado na PUC do Rio, e ela fez os dois em cinema, no curso de cinema, e ela falou na aula que a primeira vez que ela escutava numa sala de aula falar sobre Alice Guy foi naquele curso, quer dizer, ela passou por 4 anos de faculdade de cinema, por 2 anos de De mestrado, mestrado e e nunca... ela não, e a Alice Guy não estava nem no rodapé de um texto que ela leu, né? Uhum. Então, quer dizer, muito, É muito muito importante. impressionante, né? E é muito impressionante, assim, principalmente quando a gente vê algumas estrelas de Hollywood e alguns cineastas que são cineastas que a gente sabe que estudam cinema, que estudam a história do cinema, claro, eu nunca ouvi falar. Ou como eu, ouvi falar, mas ouvi falar. Eu não sei quem. Até então eu não sabia da amplitude do trabalho dela e dessa certa esse pioneirismo dela enquanto criadora de ficção e de narrativa cinematográfica, né? E realmente ela é uma pioneira. Então, acho que é um filme bem interessante, né? Também é um filme que ele é um documentário tradicional, mas ele não se torna cansativo, até por conta da própria figura da Alice Guy, que é uma figura muito inquieta, então é isso. Você vai meio que acompanhando as trajetórias dela, né? E é um filme que eu recomendo para qualquer pessoa que goste de cinema, de história de cinema, porque é importante a gente conhecer essas primeiras figuras para depois ter uma noção até da própria criação de Hollywood, que é uma coisa impressionante, né? Provavelmente é um filme que, se os cinemas ficarem mais tempo fechados, né, como ele é de 2018, provavelmente deva aparecer já para alugar, logo ou É, no serviço de streaming, né? Então vale a pena ficar de olho. Outro filme da Mostra Internacional, né, do recorte internacional que a gente viu, foi O Chão Sob Meus Pés, que é um filme que ele ia estrear na sexta-feira que o cinema fechou. Né? Ele já tinha cartazes de Buzz Door em todos os lugares. É um filme austríaco da Mary Kreutzer, que assim, é um filme que ele conta a história da Lola. Lola, ela é uma consultora de negócios, né, muito bem sucedida naquela casa dos 30 anos, em que você está subindo igual um cometa na carreira, no final dos teus 20 anos, início dos teus 30, em que você é o sangue novo da empresa, então está todo mundo te jogando para cima. Ela está vivendo um romance com a chefe dela do setor, então está tudo muito intenso na vida dela. Só que ela tem uma irmã, a Connie, que cuidou dela, né, quando a mãe delas faleceu, e só que ela desenvolveu uma esquizofrenia paranoica e ela está sempre indo para o hospital, sendo internada, com tentativas de suicídio. Só que assim, a Lola, a protagonista, ela tá tão preocupada com o futuro dela, vamos dizer assim, ela está tão sedenta pelo sucesso que ela começa a ver um pouco a irmã como um obstáculo. Então ela começa até mesmo a duvidar de que a irmã realmente estivesse com todos esses problemas, se ela não estaria exagerando. Aí a irmã começa a dizer que no hospital onde ela está sendo maltratada. Então ela duvida da irmã, falou assim, não é possível e tal. E é um filme que ele acaba abordando por tabela, é uma narrativa clássica também,
É um filme que tem uma... A diretora, ela usa um pouco a ambientação de thriller, mas sem aquele exagero dos filmes americanos e ingleses, aquela trilha cortada e aqueles personagens misteriosos. Ela não se vale desse expediente. É um filme mais sóbrio, né? Mais do caminho europeu mesmo, principalmente do leste europeu, ou então no caso da Áustria, daqueles filmes alemães, austríacos, que são mais comedidos, né? Mais sóbrios. Só que ele traz um pouco da sociedade do cansaço, porque logo no início do filme, né, ela acorda de um pesadelo e o filme dá a entender de que ela está trocando um pesadelo pelo outro quando a gente acorda, né? Porque a gente passa a viver o pesadelo da vida real. Só que ela está tão empolgada com esse sucesso que assim a empresa tá deixando ela acreditar que tem esse futuro brilhante, né? Dar uma carteira melhor de trabalho, umas palmadinhas nas costas dos clientes, que ela começa dizendo que ela adora praticar exercício no amanhecer, que ela está cheia de energia, ver o dia nascer. Só que com o passar do filme, você vai vendo que a sociedade do cansaço vai batendo nela. Porque a alta produtividade dela começa a ter um custo no corpo dela, começa a gerar esse reflexo sobre a relação familiar dela. Então, quer dizer, essa ascensão pessoal e profissional dela vai chegar num limite em que ela não vai conseguir superar aquilo, dali para baixo, e isso vai começando a gerar uma frustração e ela vai começando a enxergar. Então, o chão sob os pés dela é muito frágil. Ela acha que ela tem um chão sob os pés dela muito sólidos, mas na verdade é de papel, é um chão quase de papel. Então, é um filme que ele trata desse assunto. É um filme muito, muito interessante, só que ele me chamou a atenção porque quando eu fui pesquisar para escrever sobre ele, eu vi que a Academia Austríaca de Cinema tem um prêmio, né, igual o Oscar, o Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, o BAFTA, e esse filme foi indicado como melhor filme, apesar de ele ter circulado por grandes festivais, se não me engano, ele circulou por Cannes ou Veneza, e ele não foi o vencedor do prêmio de melhor filme, apesar de ser um filme tipicamente para festivais, para prêmios, né? E o filme que venceu é um filme também dirigido por uma mulher chamada Joy. Fui pesquisar sobre, né, para ver se ele estava disponível, e ele estava disponível na Netflix. Não sei se ele tem uma coprodução da Netflix, que a Netflix ela compra muitos direitos para distribuir internacionalmente o filme nos festivais. E aí eu falei, Roberta, por que você não assiste o Joy? A gente tenta criar um diálogo, pelo menos temporal. São duas produções austríacas que parece. O Joy com certeza seria um bom filme, já que o Chão Sob Meus Pés também esse cinema austríaco de 2019, digamos assim, se pudesse fazer esse recorte. E a Roberta assistiu o Joy e escreveu sobre o Joy, né, Roberta? Como que foi? Que a gente acabou sendo um complemento ao Chão Sob Meus Pés, já que não tinha nenhum outro filme disponível daquela cineasta. Então, como é que foi o Joy, Roberta? Assistiu? O Joy é eu não sei se eu vou pronunciar direito, Sudabé Murtazai. É um filme muito impactante. Você começa com uma narrativa, você começa achando que a personagem principal é uma, e aí depois você entende que é outra, né? Porque você acompanha a trajetória da Precious, que é uma adolescente, é uma menina que deve ter 14, 15 anos, ela saindo da tribo dela na África, fazendo um ritual religioso e indo para a Europa. E aí você tem esse mercado de prostituição europeu, né? Você tem uma série de mulheres africanas que vão sabendo o que vão fazer. A Precious é uma menina que ela sabe o que ela vai fazer na Europa, porém ela não tem a dimensão, né? Por ser muito menina, ela não tem a dimensão real do que é aquilo, então ela sofre muito. E a Joy funciona como uma espécie de tutora, né, de professora dela no fazer, no trabalho da prostituição, mas também na compreensão dela de que aquilo ali não vai melhorar. Ela precisa entender aquela realidade nova dela
e tirar o melhor possível dessa situação. E é um filme assim que eu achei muito interessante, porque ele é um filme que ele vai caminhando a Joy já é uma mulher que está há muitos anos presa a essa, é uma espécie de cafetina, né? Que também é africana e que já foi prostituta, mas que conseguiu crescer na carreira. Então, a Joy ela vai oscilando entre denunciar essa mulher, ocupar um papel dessa mulher em outro espaço, ou voltar para a África. E é um filme que eu acho que ele é muito forte, realmente, tanto nas cenas quanto na montagem. E ele é um filme que não é um filme floreado, né? Ele não termina com a redenção da Joy, nem da Precious, e da mesma maneira não a julga, né? Ele coloca o seguinte: bom, essas são as opções que são dadas a essas mulheres. Então, elas dentro dessas opções, elas vão escolher não, porque quase não tem, né, muita escolha, mas elas vão traçar o caminho. Então, acho que é um filme muito também compreensivo no sentido de não julgar e de entender que essas mulheres elas estão onde elas podem estar por várias questões. E aí passa pela questão religiosa também, porque quando elas saem da tribo, o líder religioso, elas assumem uma dívida financeira com o líder religioso, e aí o líder religioso ele amaldiçoa essas mulheres: se você não pagar, vai acontecer isso na sua vida, a tua família vai morrer, você vai não sei o quê. Então, assim, tem essa tensão cultural, porque os europeus que tentam ajudá-las não conseguem compreender, mas como é que você está acreditando que alguém tem o poder sobre o seu corpo, sobre a sua família e vai fazer algum mal? Então, assim, eu acho que é um filme bem interessante nesse sentido de entender duas culturas completamente diferentes e efetivamente colocar essas mulheres em lugares dos quais elas não poderiam fugir, né? Porque às vezes são as famílias que estão tentando levar as mulheres para a Europa para tentar uma vida melhor. E é uma coisa sem fim, porque elas sempre estão devendo, né? Quando termina uma dívida, entra outra, porque acontece alguma coisa e aí a cafetina diz: bom, agora você está me devendo mais não sei quanto. Então, assim, a gente sabe que existe esse comércio, esse tráfico de mulheres para atuarem como prostitutas em algumas cidades europeias, né? Inclusive de brasileiras, né? A gente tem esse registro. E é um filme muito duro de assistir, sabe? Não é um filme fácil, não é um filme palatável, né? Porque ele é bem real nesse sentido, das coisas que acontecem, dos perigos às quais elas estão expostas, mas é um ótimo filme, né? Então, assim, não me surpreende que ele tenha vencido, sabe? Escolhido o melhor, É. melhor do ano. Aí a gente tem dentro da cinema a divisão territorial, a gente tem uma apostila de cinema brasileiro, a gente tem uma apostila de cinema latino-americano, a gente tem uma apostila de cinema europeu. E aí sim, no leste europeu, na Hungria, tem um outro filme que tem texto lá no site chamado Um Dia, depois de a gente ter dado dica de filmes que estão disponíveis no Now, no Look, no Telecine Play, praticamente todas as plataformas e Netflix. Tem Um Dia que foi um filme junto foi junto com uma palestra, não foi, Roberta, que você... Eu na verdade, o que eu fiz, eu vi que o Christian Dunker, que é um psicólogo paulista muito conhecido, professor, inclusive, é autor de diversos livros sobre a pós-modernidade, né? O Jorge falou um pouco dessa sociedade de cansaço, do cansaço. O Christian Dunker ele fala um pouco disso, sobre uma certa continuidade das nossas vidas, né? E um dia nada mais é do que o nome dele diz, né? É como se esse dia se repetisse constantemente na vida de uma mulher que tem filhos, tem marido, tem a profissão e tem que cuidar da casa. Então, assim, chega um determinado momento que ela está estafada. E
é compreensível que ela o esteja, porque ela está exercendo milhões de funções, precisando ser boa em todas elas, né? Ser excelente em todas elas, porque essa é uma sociedade, a sociedade pós-moderna, ela exige que a gente seja excelente nas funções que a gente exerce, não basta ser somente um bom profissional, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais reconhecido, o mais renomado, com mais títulos, né? Ou você tem que ser... mais de uma área. Isso, mais de uma área. Isso, E você tem que ser a melhor mãe, e você tem que ser a melhor esposa, você tem que ser... Então, assim, ela vai acumulando essas funções e até o próprio afeto dela com o filho, com os filhos e com o marido se torna mais uma função no caderninho dela, né? Então ela começa a funcionar de maneira quase robótica mesmo, né? Que é o que acontece com a gente quando a gente está naquela rotina um pouco alucinada. Todos nós estamos de alguma maneira. Então é um filme que aborda isso, a maneira como o Christian Dunker conduziu a palestra, fez com que se tornasse muito interessante a minha experiência do filme, né? Eu vi o filme antes e vi o filme depois, né, da palestra. Então, como eu já conhecia a obra do Christian Dunker, eu já imaginava mais ou menos por onde ele ia trilhar a narrativa dele. Mas, de qualquer maneira, foi muito interessante, porque ele fala justamente isso. Ele fala que essa mulher ela vai repetindo um padrão, ela vai seguindo aquele padrão, até que ela não repete mais. Né? E aí, sem querer dar spoiler, não vou dizer exatamente o que acontece no filme, mas existe um momento de ruptura dela, que é justamente o final. E é muito interessante para a gente pensar também em como, às vezes, a gente funciona de maneira automática em alguns sistemas, não só o sistema de trabalho, mas até na afetividade mesmo, com os nossos companheiros, com os nossos filhos, né? Aquilo acaba se tornando mais um check-in, né? Feito. Abraçar meu filho hoje, feito. Ver não sei quantas horas de filme com meu filho, feito. Então, assim, é um filme muito interessante para se pensar, inclusive para se pensar nesse momento em que nós estamos todos presos com as nossas famílias ou com os nossos companheiros e filhos no mesmo ambiente, e como às vezes isso se torna incômodo, porque nós não estamos acostumados a viver com o outro. Né? A gente está acostumado a viver com o outro, mas é só quase que assim, oi, boa noite, tchau e bom dia, né? A gente não tem uma troca efetiva. E ela de alguma maneira, exposta a essa troca por conta dos filhos, né? Então tem que passar muito tempo com o filho mais novo. O filho adolescente ele já está em outra fase, mais rebelde e tal, mas o filho mais novo ela tem que buscar na escola e inventar coisas para fazer com ele, ao mesmo tempo em que ela passa roupa, em que ela tem que lavar a roupa, em que ela tem que fazer comida. Então, assim, é um filme... Não é um filme que eu diria assim que é um filme brilhante, mas ele é um filme que se destaca no sentido de mostrar a sociedade atual. Né? Ele mostra o que a gente está vivendo, as nossas aflições. Bom, esse Apostila Revisa, a gente começou com uma ação policial no final da década de 80 e termina com os ideais da sociedade do cansaço na Hungria de 2018. Mas foi muito interessante, né, a conversa, né, o passeio pelas obras, elas vão se ligando de certa maneira. Então, Roberta, você tem alguma mensagem final para deixar, para a gente encerrar o programa? Não, é só mesmo que vocês, se puderem, vejam os filmes que a gente indicou aqui. E novamente reiterando o convite do Jorge, que vocês participem, que vocês comentem, que vocês deixem suas impressões também, porque para a gente esse é um canal de troca, né? Então é importante que vocês participem de alguma maneira. É isso. Esse foi mais uma Apostila Revisa. Voltamos em breve com mais uma edição. E muito obrigado e até mais. Obrigada, até mais.